Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Miss Brasil, podcast do Instituto Miss Brasil, com vocês aqui, eu, Adriano, seu podcaster, esse nome esquisito, mas tá valendo. Hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa ilustre aqui no nosso programa. Claro que a gente só traz cara ilustre, né, galera? Nós vamos trazer Zé Ruela aqui para ficar conversando? Você tá louco, mano. Aqui a gente te leva a sério e trazer nada mais, nada menos do que ele, o único libertário dentro do Congresso Nacional, gente. Cara, é muito maluco a gente saber que isso existe e é uma pessoa, assim, que tá realmente comprometida com as ideias. A gente vai bater um papo com ele hoje. Deputado federal Gilson Marques. Como vai, Gilson? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo. Prazer estar novamente aí com vocês. É sinal de que tem evoluído e melhorado. Estava dizendo que há muito tempo, além de participar, eu já maratonei esse podcast. E nem é surpresa que funciona, porque o conteúdo é muito bom e não tem nada público, né? Não, aqui até vai trocando, para não ter perigo do podcaster virar patrimônio, vai trocando, né? Sai o Bruno, entra o Rodrigo, o Iago, agora entra eu. Então, assim, a ideia é realmente a gente ter o podcast vivo, tocando sempre, né? Vamos lá começar, que a gente tem muita coisa bacana para te perguntar, assim, muita coisa, mas a ideia na verdade, só uma. É essa discussão da possibilidade da gente discutir sem trair os ideais libertários, como a gente poder estar na política. Você tem aqui um episódio, para você que está escutando a gente, tem um episódio que o deputado gravou lá quando estava no começo do seu primeiro mandato, o episódio 410, falando justamente da possibilidade dos libertários atuarem aí em Brasília, no Congresso Nacional. E hoje você está já caminhando para o final aí do seu segundo mandato como deputado federal. Então acho que, cara, vai ser eu acho que a gente consegue bater um papo bem legal para a gente fazer essa reflexão, o que dá e o que não dá, para a gente aplicar. E se, né, já começar com essa pergunta, a gente consegue atuar em Brasília, trabalhar em Brasília sem trair os ideais libertários, Gilson? Essa é uma pergunta interessante e eu me considero hoje alguém experiente. Estou no segundo mandato final, como você disse, é como se trocasse de faixa numa arte marcial. Então, agora eu percebo o que é possível alterar e o que não é possível alterar. Então, eu sou muito menos otimista do que eu era, e agora eu penso que nós temos só um caminho e depende muito da abordagem que você faz para que os seus projetos ou os projetos dos outros, eles não vinguem. E é interessante porque as pessoas, elas têm o hábito de identificar os problemas. E todo mundo sabe que os problemas da vida, eles existem independente de qualquer coisa. Então, o fato de você não apresentar uma solução de um problema, e na cabeça do brasileiro comum e da pessoa comum, essa solução ela vem do Estado. E quando você não concorda com a solução, é como se na cabeça deles você negasse o problema. Então, a abordagem que você faz, concordando com aquele problema, mas discutindo a solução dele, é que é o caminho. E eu confesso que meu otimismo ele vem reduzindo a partir da eleição do Lula, porque na legislatura passada, algumas poucas iniciativas, elas andavam de uma forma propositiva, daquilo que a gente realmente pensa como alinhamento para o país. Mas a partir da eleição do Lula, aí realmente acabou. Não existe algo, isso aqui é propositivo, isso aqui nós vamos trabalhar para que aconteça, ou seja, aprovado. Eu não me lembro de nenhuma pauta que a gente, com orgulho, faça isso. Mas temos que trabalhar por saúde, segurança e educação. Me diz aí, Adriano, qual é a lei aprovada que tratou especificamente de saúde, segurança e educação e que melhorou a saúde, segurança e educação desde janeiro de 2023? E esse é o ponto. O Brasil tem mais de 450 estatais. Ainda que alguém concorde que tem que concentrar em saúde, segurança e educação, quem abraça muito aperta pouco. Então, está muito mais preocupado
em várias estruturas administrativas, várias demandas, e a população demanda porque quer solução dos problemas, do que tratar especificamente daquela origem que justificou a criação do Estado, que é segurança e depois saúde e educação. E alguns liberais aí, me desculpe, têm insistido de que a gente tem que fazer com que o Estado seja mais eficaz. Adriano, Aí nós sério. estamos lascados se ele for, se ele for eficaz. Aí que ele Não, arrebenta a o que eu gente. sempre digo, é que nem você dizer para o estuprador ser eficaz, né? Vai lá, você tem que ser mais eficaz, Muito o boa. estuprador. Então, é péssimo você dizer isso. Eu sou muito mais concordante hoje com o Menkel, quando ele diz que hoje você tornar o Estado algo bom, positivo, é perda de tempo. É perda de tempo. Então, hoje o que nós temos que fazer é explicar para as pessoas que o Estado e os políticos, eles não são a solução. Eles são o problema. Eles são o problema. Essa semana, Adriano, eu discuti no Instagram porque existe uma ideia louca de criar o SUS para animais. Ou seja, você pega... Tá funcionando bastante o SUS pra gente, vamos repetir pra cachorro, né, velho? Pois é, mas esse é o ponto. Daí a pessoa diz assim, mas você não tem solução, você quer dizer que o voluntariado dá certo, mas as pessoas, elas não conseguem entender de que realmente é impossível confiar num político para resolver um problema da vida. Olha só, Adriano, você que me escuta, que trabalha numa empresa, num negócio, você tem algum problema de engenharia, de enchente, de pandemia, de administrativo, de economia, você chama um técnico da área ou você chama um político? Provavelmente um técnico, pois assim não funciona no Brasil. Aqui se chama um político para resolver todos esses assuntos. E mais, pega quase metade, 40 e poucos por cento de tudo que o Brasil inteiro produz para dar para os políticos administrar esses problemas da vida. E acha que vai dar certo. E se você não concorda em aumentar esse escopo, aumentar o objetivo público, você é contra os animais, você é contra a natureza. Essa semana está votando aí no plenário um projeto de justiça climática. Cara, a gente não tem nem justiça dos homens. O que é? Vai fazer um acordo com São Pedro? É inacreditável. É de rir para não chorar. Resultado a Lei Aldir Blanc foi aprovado ontem. 15 bilhões de reais em 5 anos para artistas escolhidos por pessoas com cargos públicos e políticos. Cara, o cara quer lutar capoeira, nada contra, quer dançar e cantar frevo, axé, funk, não tem nenhum problema, mas pouco dinheiro dos outros não, né? O Javier Milei tem uma frase que eu adorei, ele tem altas Eu ia falar ela tiradas, né? agora, essa é sensacional. Fala aí que essa é boa. Ele diz que se você precisa de dinheiro público fazer a sua arte, então você não é um artista, você é um funcionário público. Funcionário público. Essa é ótima. E as pessoas adoram a mágica, algo fácil, né? O Milei é ótimo nisso, ele disse que se imprimisse dinheiro ou fosse solução, ele ia imprimir diploma, né? Acabava a burrice, acabava com os burros, Acabava a burrice. Pois então, mas é muito difícil acabar com a burrice, Adriano. Porque o que acontece? Como as pessoas têm os problemas, como eu disse, os políticos, eu percebi que existe uma tradição, um métier. Os políticos resolvem como todos os problemas, de duas formas. A primeira forma é com mais dinheiro. Tem um problema, qualquer que seja o problema da vida, seja saúde, segurança, educação, uma estatal, falta de petróleo, mete dinheiro. Para resolver esse problema eu preciso de dinheiro. A segunda solução é, eu tenho esse problema, até tenho dinheiro, mas eu preciso de gente para tocar. Aí contrata mais pessoas. Mas mal sabe as pessoas e a população é que mais dinheiro e mais pessoas é que o que causa os problemas. Esse recurso tirado da sociedade resolveria muito mais fácil os problemas do que enviando para os políticos resolver. E esse é um ponto crucial para mim, porque
para surpresa de ninguém, quanto mais dinheiro e quanto mais funcionários, por incrível que pareça, os assuntos não são resolvidos. Até porque as pessoas não conseguem separar despesa de problema. Por que isso é importante? Pega uma rodovia importante do país. Se você quer que ela seja duplicada, triplicada ou feita uma nova, você tem só uma despesa. Aí até tudo bem você botar dinheiro, basta dinheiro para resolver. Mas, por exemplo, o judiciário já é o mais caro do mundo, custa 1,5% do PIB. O segundo país mais caro do mundo do judiciário é a Venezuela, custa 0,34%. Então, como o judiciário é Então, pior que a Venezuela. Não, muito pior. Como o judiciário é um problema e ninguém nega, você acha que botar mais dinheiro vai resolver? Pois foi aprovado, em regime de urgência, a criação de mais de 160 cargos para o STF, somente para um órgão. Então, para mim, isso é que nem colocar... Pois então, é que nem colocar água em mangueira furada. Mais dinheiro não resolverá o problema. Vai causar mais problemas na sociedade. Então, qual é o meu trabalho, essencialmente depois de 2023 e praticamente todas as normas? É basicamente demonstrar que o problema ele existe e de que, se não tiver uma interferência, esse recurso fica na base, no setor produtivo, e o problema não que será resolvido imediatamente, mas será ainda assim mais rápido. Você pega aí, por exemplo, o imposto de renda. Eles querem, com uma mão, isentar pessoas que ganham menos de 5 mil reais. Meu, baita ideia. Ótima, é isso que está nos jornais. Mas o que está nos subtitles em pequenino é de que irá ser cobrado um valor adicional para quem ganha mais de 50 mil reais. Está lá no inciso 38 da linha 20 do artigo 432, né, do projeto de lei. E mesmo quem entende isso e lê esse artigozinho aí, não compreende por que é ruim. E por que é ruim? É por vários motivos, né? Primeiro que, se o governo está fazendo essa troca, é porque ele tem certeza que a arrecadação vai ser igual ou maior. Senão ele não faria essa troca. Segundo, que não existe uma programação de atualização desse valor. Então vai ficar igual o Simples, tem um valor lá que nunca é atualizado. Daqui a 10 anos, 15 anos, vai estar todo mundo ganhando 50 mil reais por mês. E aí vai estar todo mundo pagando. 3, essas pessoas que ganham esse valor, a maioria são empreendedores. Então, quando o custo do seu negócio aumenta, o que acontece? Ou eles fecham, ou eles aumentam o custo do seu produto ou serviço para o consumidor, ou eles desistem, não empreendem, porque já está caro demais. E isso, na roda da economia, tem uma consequência gigantesca e negativa. E, por último, meu Deus... Parece lógico que, se você tem como escolher se esse recurso fica na mão do político ou do empreendedor, que é dele que está sendo tirado, na mão de quem você prefere deixar? E o Brasil é um país louco, porque todo mundo fala mal do político, mas quer que o dinheiro vá para ele. Como é que você explica isso? E isso precisa ser feito... um raio-x, uma tomografia no cérebro aí das pessoas. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheça o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências de intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Isso é uma coisa crônica no brasileiro. Até o nosso antecessor aqui, o Bruno Garchagen, tem 2 livros incríveis sobre isso, né? Sobre
Por que que o brasileiro fala mal de político e ama o Estado, né? Ele fala mal do político, fala que o cara é corrupto, fala que o cara vai roubar, fala que não sei o que, político não presta, não sei o que, rarará. Mas qual que é a solução? Ah, vamos dar mais poder pro Estado, vamos dar mais dinheiro pra esse cidadão. É muito maluquice, né? Isso, e a justificativa assim, não, porque nesse caso é essencial. Ainda que fosse, não é uma verdade, porque, por exemplo, nada mais essencial do que a comida. Eu gosto de um exemplo interessante, porque o Estado, na verdade, ainda não plantou a cenoura, não tem gente para colher a cenoura, não contratou o motorista, o caminhão, não construiu com tijolos o mercado, não contratou o caixa, não contratou o marcador de preço. As pessoas vão livremente no mercado e compram a melhor cenoura pelo melhor preço. E funciona, e é um produto essencial. Agora, para a educação, foi feito exatamente o contrário. Foi contratado os professores, o administrativo, tem o Ministério em Brasília que organiza o mesmo método, com as mesmas disciplinas para o Brasil inteiro, e ainda contratou os professores, construiu com tijolos. É um absurdo você pensar nisso. E agora, quando você tem um político que não precisa perguntar quanto custa, não precisa perguntar quem vai pagar, não precisa perguntar se quem vai pagar concordou com isso, ele pode utilizar, inclusive, a sua indisposição, a sua inimizade, a sua raiva para utilizar o dinheiro dos outros para enfrentar pessoas. Por exemplo, o Brasil, não sei se vocês sabem, aprovou tentativa de concorrência de lançamento de foguete, porque não gosta do Elon Musk. Então, Vamos criar estatal para lançar foguetes no lugar do Elon Musk. Genial. isso, inclusive, vai querer operar aí no setor de internet, enfim. Por quê? Porque é muito fácil eu me arriscar no mercado se eu estou utilizando o dinheiro do outro. E mais do que isso, eu não preciso entregar resultado financeiro. Por isso que aqui todo mundo contrata e compra bazuca para matar um mosquitinho. Porque você somente precisa justificar que vai dar certo. Não precisa justificar o preço disso. Você vai perguntar para um prefeito, Adriano, de uma cidade, para um vereador, nem se fale, quanto que tem de folha de pagamento, quanto que tem de dívida, quanto que é a arrecadação. O cara não vai saber. Não vai saber. Aí a barraquinha de cachorro-quente, ele sabe exatamente o preço da linguiça, do molho, aonde colocar a barraquinha. Por quê? Porque aquilo ali é dele. Nassim Taleb diz que é a pele em jogo. E isso se aplica muito bem no mundo político. Thomas Sowell, ele diz que não existe nada tão perigoso como colocar pessoas para administrar algo quando elas não sofrem as consequências negativas das suas decisões. E muito pior do que isso que o Thomas Sowell fala é que os políticos eles sofrem as consequências positivas das decisões erradas. Porque imagina eu tenho um recurso, assim como todo parlamentar tem, em Santa Catarina, em torno de 50 milhões de reais de emendas para mandar para o seu estado. E eu estou falando só das regulares, sem falar dos RP2, RP9, de comissão, orçamento secreto, essas coisas. Então eu poderia, se quisesse, mandar para uma pequena cidade. Essa pequena cidade poderia ser minha e eu poderia enviar somente para um setor. Por exemplo, eu quero mandar só para skate. E o governo é obrigado a pagar porque a partir de 2019 é impositivo, por mais absurdo que seja. Então eu posso legalmente ignorar os outros 294 municípios do estado. Eu posso ignorar que falta criança na creche faltando merenda. Eu posso ignorar que falta aparelho de raio-x. Por quê? Porque a decisão é política. Mas deputado, o skate traz ouro pra gente na Olimpíada. A gente tem que incentivar o skate, os jovens, pra andar de skate. Não falando mal do skate, mas eu tô fazendo uma ironia aqui, mas assim, e nada contra o skate, mas assim, os caras conseguem desenterrar tanta justificativa maluca pra fazer algumas coisas, vão pro lado emocional, vão pro lado do Brasil como potência, como, sei lá, qualquer coisa, né, Gilson? Essa sua ironia, ela é fantástica porque é exatamente isso que chega nas pessoas. Se eu fizesse isso que eu estou te falando, provavelmente eu teria o voto de todos os skatistas.
de todos, e eles iriam trabalhar incansavelmente para a minha reeleição. Então, é vantajoso você tomar a decisão errada, eleitoralmente. Esse que é o problema. Se mandar para merenda escolar, aquele recurso ele se perde, as pessoas não ficam sabendo. Então, não é vantajoso tomar a decisão correta. E é engraçado porque, se você perceber que ao longo do tempo, os políticos que se mantêm no poder, eles sim somente representam algum setor ou alguma localidade. Tem um princípio que chama pork barrel, onde isso é mais ou menos uma alegoria com os Estados Unidos, onde eles dividiam, através de um balde, de um bacio, comida aos escravos, onde cada escravo tentava pegar uma porção maior para si mesmo. Funciona exatamente assim na política, e a fatia do orçamento dividido para os parlamentares tem se tornado cada vez maior. Por exemplo, em 2019, isso correspondia a menos de 2%. Agora, em 2025, corresponde a 16, 17%. Eu estou falando do orçamento que ainda é discricionário. Então, é muita coisa e cada vez vem crescendo mais. Então, você beneficia o interesse, na verdade, pessoal. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas se preocupam demais com a corrupção. Não é que se preocupam demais, essa frase ficou ruim, mas dão maior valor do que se deveria dar em relação às decisões equivocadas. Se você pegar aí a corrupção no Brasil, do que se descobre, jogando um pouco mais para cima, é 2 ou 3%. Agora, o problema são as decisões erradas. As decisões legais, porém imorais. Você pega todo o valor do fundo partidário, você pega todo o valor do fundo eleitoral, você pega todo o valor das emendas, você pega aí Aldir Blanc, você pega aí Lei Rouanet, que vai para artista que já é famoso, isso tudo, regalia, avião, enfim, você pega tudo esse valor e soma, isso tudo é legal. Negociar voto por emenda é legal, porém isso tudo é imoral. A partir do momento que a gente se preocupar mais com as decisões imorais, porém legais, aí sim nós estamos falando de uma fatia muito grande. E hoje, infelizmente, toda a preocupação ela se refere tão somente às decisões que são ilegais. Infelizmente, é um percentual pequeno em relação às outras. É complicado. Mas eu quero fazer uma retratação aqui, que você começou falando que você não tá otimista, que você tá mais assim e tal, mas, cara, o trabalho que você faz que é justamente esse trabalho que não é visto, que é justamente impedir que projeto ruim apareça, que é um trabalho muito parecido com o que o grande Ron Paul fez nos Estados Unidos. Ele tinha lá um apelido de Dr. No, porque ele só falava não, e você recebeu um apelido muito bonito, muito legal, não sei se era ironia ou o que era, de coveiro de projeto, né? Que, pô, você detonava os projetos, não deixava, bem a ideia do Mises, né? De não deixar o mal acontecer já é algo bom, né? Então, assim, eu discordo um pouco de você. Pô, seu trabalho aí é realmente muito bom nesse sentido de impedir que ideia ruim passe. Eu acho que é essencial isso. O seu trabalho, depois do governo Lula, ficou 100% nisso, né? Infelizmente. Talvez eu não esclareci com relação às pautas específicas. Eu estou falando num projeto mais global. De Brasil, né? Projeto de Brasil, seu otimismo tá... Entendi. É isso. Se você perceber, desde que eu entrei em 2019, não diminuiu o número de estatais. O número de estatais ele aumentou. Não diminuiu a arrecadação aumentou. E muito embora a arrecadação tenha aumentado, incrivelmente a dívida aumentou também. Agora, se nós formos pensar no detalhe, no que eu consigo mobilizar aqui pessoalmente nas pequenas batalhas, que na verdade não são tão pequenas assim, é gigantesco. A Comissão de Defesa do Consumidor, eu parei ela há 2 ou 3 anos. O pessoal me odeia. Eu sempre falo, não vim aqui para fazer amigos, né? E eu consigo travar a pauta inteira,
Porque como o governo e a política... Manda um abraço pro seu amigo russomano. O seu amigo russomano, se ele estiver assistindo, manda um abraço pra ele, que é muito amigão seu. Isso, como aqui é extremamente burocrático, eu consigo utilizar essa burocracia e o regimento para que as coisas não andam. Semana passada eu tive um embate com um deputado e ele subiu na tribuna dizendo que eu era contraditório, porque o projeto dele defendia a desburocratização. O projeto dele defendia a desregulamentação, e o deputado era do PSOL. E ele estava dizendo que eu estava sendo contraditório, que eu estava sendo contra o projeto. E ele só esqueceu de contar uma parte. Fazia sim desburocratização e fazia sim desregulamentação. Mas essa desregulamentação e desburocratização era do Estado, do governo. Aí eu não concordo. Eu quero que o Estado ele seja burocrático. Eu quero que o Estado internamente seja regulamentado. Eu quero que a atuação dos políticos e dos governantes seja difícil de acontecer. Porque se for facilitado, se for muito rápido, aí nós estamos ferrados. É uma discussão que eu sempre tive, por exemplo, agora na reforma tributária. É consenso que vai aumentar a arrecadação, que vai aumentar as alíquotas, que a população vai ter que trabalhar mais e pagar mais. Aí alguns dizem, não, Gilson, mas agora vai ficar mais simples, mais fácil. Eu sei, mas eu não quero um sistema mais simples e mais fácil para me foder. Eu não quero, eu prefiro que não seja simples, então. É porque eu era um escravo que eu apanhava de 5 tipos de chicote. Agora, olha, vai padronizar, a gente vai ter só um chicote pra gente levar no lombo. É exatamente. Eu tive um embate, uma pessoa que eu gosto muito, que é uma tributarista, que eu acho muito legal o trabalho dela. Mas, cara, ela não entendeu esse ponto. Quando a gente entrou, ela falou assim, não, Adriano, você é contra uma melhoria. Cara, você tá querendo trocar 3 chicotes por um, mas eu vou continuar apanhando como escravo, mano, desse governo. Ou o cara vai até ter mais ânimo, né? Porque agora ele vai ter só um pra bater e até vai bater mais forte, com mais precisão. Vai ser um Estado eficiente, né, deputado? E essa conclusão da maioria é uma maioria esmagadora, e eles não compreendem essa atitude de você tentar brecar essa indústria de lei ruim. Aqui, pelo amor de Deus, são 15 leis federais por dia útil. 15. Me diz aí, você que está me ouvindo, uma que justifique, que você diga, não, essa aí eu tive o prazer de escutar e que seja aprovada e alterou positivamente a minha vida. Cara, custa 40 milhões de reais por dia o Congresso, trabalhando ou não. É 15 bi dividido por o número de dias do ano. O custo da manutenção não justifica a existência. Alguém sabe quanto é 1 bilhão de reais na saúde? É 10 milhões de juros ao mês, calculando só 1%. Isso tudo vem aqui para produzir normas que são inócuas, não atingem o fim que se espera, ou que levam mais um boleto para a sociedade. Então, o fato disso aqui brecar, não funcionar, ter mais férias, é positivo. Tinha que ter greve. Se deputado federal fazer greve, o Brasil vai para frente. Mas até, por exemplo, pega aí, as pessoas criticam o Lula, né? Pô, porque o Lula pega o FAB, tá mais fora do que no Brasil, fica gastando, indo para não sei aonde, levou não sei quem, deu assim, gente, acorda, prejuízo muito maior ele ficar aqui no Brasil administrando. Entendeu? Pensando assim, é isso mesmo. Mas pois é, então, eu quero que fique longe, eu quero que não venha. As pessoas dizem assim, porque o Tiririca é deputado, o Tiririca não tem não sei o quê, porque é um palhaço. Assim, cara, o Tiririca é um dos melhores deputados, porque ele só tem o custo marginal, ele não faz nada, ele não incomoda, ele é passivo. Entendeu? E fica pelo menos contando umas piadinhas lá no plenário, lá no fundão, trocando ideia com a galera. E lá uma vez e outra você consegue convencê-lo de votar certo, entendeu? O problema são os bons deputados que utilizam o cargo para o mal. As pessoas perguntam assim, deputado X, o Arthur Maia, o Arthur Lira, é que o Rodrigo Maia. Você misturou dois excelentes nomes num só, né? Rodrigo Maia com Arthur Lira. Você criou um monstro. Aí a galera pergunta, e esse cara é um bom deputado? Deu assim, claro que ele é um ótimo deputado. O Darth Vader é um ótimo Jedi também.
entendeu? Exato. É esse o ponto. As pessoas não percebem que você ser bom ou não ser bom, na perspectiva de fazer o que você quer, não necessariamente é ser bom no resultado daquilo que você faz. E isso é tudo em política pública. Não adianta eu querer colocar braille em todas as caixinhas dos medicamentos se você perceber que o custo de fazer isso não compensa. Eu gosto desse exemplo, nós temos 200 milhões de deficientes visuais, perdão, 500 mil, 10% leem em braille, são 50 mil pessoas. Das 50 mil pessoas, eu não sei quantas que querem ler, porque eu sei ler e não leio a bula, na verdade. E eu não sei quantas dessas pessoas vão, vão querer ler e vão querer ler a bula. E outra, em 2025 bastava colocar um QR Code, uma informação em áudio, né? Então a gente vai encarecer um produto que já é caro e indispensável para toda a cadeia produtiva, só para dizer que você é a favor de um deficiente visual, sem perguntar o custo, o valor, coisa que na empresa de qualquer pessoa iria estar valendo. Por quê? Porque o que o político quer é, na verdade, exposição. E o Brasil está num círculo, Adriano, muito perigoso, porque aqui se beneficia tão somente a novela mexicana, a treta. Os bons projetos e os trabalhosos ninguém faz porque não vale a pena. Eu mesmo sofro diariamente com isso. Eu fiz uma atualização do CPC, protocolei, 3 meses trabalhando. O Fred Didier nos ajudou na construção desse texto. E, no fim das contas, postei, deu 5, 6 curtidas. A OAB não deu bola, a Câmara não deu bola, a magistratura não deu bola, o Ministério Público não deu bola, e ficou lá parado. Agora, quando eu treto com o João Amoedo, com a Maria do Rosário, com algum embate no calor da emoção e elevo o tom, meu Deus, aquilo lá exponencializa. Quer ver se botar uma peruca, se botar um chapéu, se vier com algum adorno que chame a atenção. E aí o que acontece? Como o político naturalmente quer se manter no poder, a grande maioria, ele vai procurar o que a mídia, o que os clientes dessa novela mexicana que custa muito caro no Brasil dá certo, independente do resultado. E aí a gente volta lá do Milton Friedman, né? Que as leis e as políticas públicas elas deveriam ser sempre vistas conforme o resultado e não conforme a intenção. E jamais isso é feito aqui. Por quê? Primeiro que a intenção do político ela não é condizente com a intenção da maioria da população, pelo menos não aquilo que ela deseja. E segundo, que a decisão errada do político ela favorece a ele mesmo. Então como é que se resolve isso? Se resolve somente um jeito, que é a teoria do presunto. Acho que essa foi até você que me ensinou. Sabe como é que se cura um presunto de um ataque de moscas? Um vai dizer que tem que botar veneno, outro vai dizer que tem que limpar, outro vai dizer que tem que passar vinagre com guardanapo. Cara, não adianta. Daqui a pouco vai vir as moscas de novo. Ou vai reduzir as moscas. A única forma de resolver o problema das moscas é tirando o presunto. O pessoal não quer tirar o presunto, quer fazer um sistema digital de monitoramento facial das moscas, né? Impedir que ela faça pix se ela chegar perto do presunto. Não, tanto é verdade que eu, numa dessas comissões, eu tirei 2 projetos de pauta de um colega deputado e ele ficou muito bravo comigo. E daí, na reunião seguinte, ele foi lá na pauta e viu quais são os projetos em que eu era relator, ou alguém do meu partido, enfim, era relator. E para se cobrar, ele foi lá e retirou tudo de pauta. E eu tive que fingir que não gostei. Mas o que eu mais queria que não fosse pautado mesmo. E ele gastou tempo para tirar de pauta, era um tempo que poderia estar se voltando a alguma coisa ruim, ele quis tirar alguma. Então, assim, é a lógica que você. Por isso que eu falei assim que eu sou muito otimista com o trabalho que você faz, e alguns deputados estão comprando essas ideias suas de o que a gente tem que fazer é atrapalhar as ideias ruins avançarem,
por causa disso, né? Eu acho que é a principal lógica, porque é incrível como até hoje muitos políticos acham que mostrar resultado é fazer projeto de lei. É muito doido isso, né? Ah, eu protocolei 200 projetos de lei. Cara, é muito louco isso. O cara achar que é volume de projeto de lei que ele tá mostrando que tá dando trabalho, né? E a gente consegue fazer trocas também, né? Eu me lembro que tinha na comissão o Dia do Funk. E eu já tinha tirado de pauta, incomodado, falado contra, feito piada, para aquele negócio não voltar. Primeiro que é ruim mesmo, e segundo que os projetos posteriores eram piores e realmente tinham um impacto. O Dia do Funk, pelo Dia de Funk, também não era. Só que aquilo lá abalava pessoalmente um determinado deputado que tinha um interesse eleitoral naquela comunidade específica do funk que apoiam ele historicamente. E aí ele veio umas 2 ou 3 vezes, pô, Gelson, dia do funk, cara, me ajuda lá, deixa eu votar esse negócio. Nem que tu vota contra, mas deixa eu votar, deixa eu votar, deixa eu votar. E eu fazendo daquilo como se fosse a pior coisa do mundo, né? Porque eu não posso dizer, não, isso aí é só uma balela, né? E valorizando o meu passe. Até que uma hora eu cheguei no ponto que queria. Ele disse assim, Gilson, tá bom, faz o seguinte, passa esse projeto Dia do Funk e daí tu pede alguma outra coisa. Então, para quem está me ouvindo, isso é o famoso low growling, que é o toma lá da cá, que ao contrário do que se pensa, mais comum do que se imagina e não necessariamente ilegal ou imoral. E nesse low growling, quando ele falou, me pede o que você quer, aí sim eu identifiquei. E no caso, na pauta, tinha um projeto que era a regulamentação de uma profissão, que já estava dado que era ruim, mas iria passar, mas eu consegui excluir a obrigatoriedade do pagamento de anuidade. Então, foi uma troca ótima. Os 2 projetos iam passar, eu facilitei, apesar de votar contra o Dia do Funk, mas acabou que a regulamentação, que também ia passar de qualquer jeito, passou sem o pagamento obrigatório daquela anuidade. Então, também é bom por conta disso. Você dificulta para, de um outro lado, você conseguir algum benefício. Valorizar o seu passe para você se beneficiar, porque é o grande jogo. E assim, isso aí é colocar literalmente o regulamento debaixo do braço e jogar, né? E os liberais precisam, liberais, principalmente os libertários, saber. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Rothbard fala lá no finalzinho da Ética da Liberdade, né? Você pode entrar na política, você pode se envolver, o que você não pode é perder o rumo do que você quer, né? Você não abrir mão do objetivo que você quer, que é diminuir o tamanho do Estado. Por mais que a gente não diminua, mas você tem que estar todo dia, que é o que você faz, né? Todo dia você está batalhando para ele não aumentar, já é um processo de redução do Estado. Adriano, agora você entrou num ponto espinhoso que é a minha maior briga. A galera que é libertária, anarcocapitalista, ela tem uma parte nojinho. Eu não quero, se deixar não anda nem na calçada porque é pública. Aí eu faço a seguinte reflexão, né? O cargo que eu ocupo, se não tivesse eu, seria ocupado? Ele existiria? Não existiria? Então, Ele o que é existir, melhor? ia ser um comunista que ia estar Pois então, arrebentando a gente, cara. eu gosto do filme do Star Wars, quando uma navezinha ela entra no globo da morte e ela destrói de dentro para fora. Porque é muito difícil você interromper o escudo, aquele campo de energia de fora. É muito mais fácil fazer isso por dentro. Então, o que precisa é parar com esse mimimi, esse nojinho, colocar a luva e ir lá e consertar o esgoto. Não porque está certo, é justamente porque está errado. Se tivesse tudo certo, se eu concordasse, eu não precisaria fazer parte. Tu gosta de fazer o que tu faz? Cara, eu odeio. Eu odeio isso aqui é um nojo. Só que se eu não fizer, quem é que vai fazer? Quem é que estaria no meu lugar? O que eu sou mais produtivo, dentro ou fora? Essa é a reflexão que eu gostaria que todos os meus amigos anarcocapitalistas, libertário, ou que de alguma forma desejam a redução e não o aumento da estrutura estatal viessem para o jogo.
E isso será, sim, um campo de virada quando finalmente isso acontecer, e eu espero que aconteça. E foi uma coisa sensacional. Por exemplo, só do Cogos lá entender isso, e que era um cara muito da galera do limpinho, dele falar, não, eu tenho que mudar esse trem aqui é do lado de dentro. Não tem jeito de você ficar aqui. Senão a gente vira os ambientalistas que querem mudar o mundo abraçando árvore. Seria a mesma coisa. Você quer salvar a Amazônia abraçando árvore? Você quer diminuir o tamanho do Estado fazendo post na internet falando que imposto é roubo? Né? Imposto é roubo, sim, eu concordo. Você concorda que imposto é roubo, mas o que a gente vai fazer para tentar diminuir essa pancada que é o imposto? O interessante é que, como nós sabemos como a maioria pensa, dá para jogar com essa informação com um pouquinho de inteligência. Eu me lembro que na comissão, é uma história interessante, tem uma PEC para alterar o artigo 170. O artigo 170 é o único mísero artigo que diz que o Brasil vai operar no sistema de livre mercado, de capitalista. E tem uma PEC para colocar no artigo 170 que o Brasil vai passar a operar no sistema de capitalismo social. Aí eu pensei, meu Deus, ferrou. Isso tá no caminho do socialismo, alterar o único mísero artigo que fala sobre livre iniciativa, sobre capitalismo laissez-faire. Tá bom. E aquilo me deixou apavorado. Os outros colegas em outras comissões, eu era o único representante, fui na reunião de líderes e eu me lembro que tinha 3 deputadas conhecidas da esquerda na ponta da mesa e eu já tinha lido a pauta, estava com o coração na boca, preocupado com aquele artigo, aquele projeto em específico, aí eu escutei uma dizendo para outra assim, o que é esse projeto aqui, ó, a PEC... inserir capitalismo social no artigo 170, eu vi uma murmurando para outra e eu escutei, estava do lado. Aí eu muito que rapidamente me deu um estalo, eu falei assim, olha aí, ó, finalmente vão colocar na Constituição que o capitalismo é social. Elas olharam para mim e falaram assim, somos contra, somos contra, somos contra. Cara, não, para que você meteu essa, não, velho. Não, mano, você é louco, mano, você é louco, velho. Mas somos contra, somos contra. O projeto saiu de pauta e nunca mais entrou, entendeu? E essa... Foi genial, jogada genial mesmo. É psicologia reversa, Adriano. E essa é uma baita vitória silenciosa, entendeu? Cara, muito bom. Porque aí, se o cara for inteligente, ele consegue fazer essas manobras. Porque assim, tem vezes que votar não é votar sim. Porque as votações que são feitas, às vezes o não é pra entrar e sair de pauta. Então, assim, às vezes você dá um migué no cara assim, vota não, hein, porque a gente é contra isso, o cara vota não, mas na verdade é não ao apensado que vai mudar tudo. Então, assim, é muito louco. Acho que todo mundo, Gilson, todo mundo que quer se envolver com o movimento liberal, libertário, e quer ajudar a mudar o Brasil, tinha que fazer um estágio de uma semaninha no Congresso Nacional, não é mesmo? O que você acha? O cara vê como é que o pau quebra lá mesmo. Como é que é o mundo real da política? Cara, eu não sei como as pessoas que, inclusive, são da elite cultural e financeira do Brasil, vamos pegar aí 5% da população. Hoje, somente 5% da população ganha mais do que 15 mil reais. Se você pegar essa faixa, elas não têm a mínima ideia do que acontece e como acontece aqui. E para mim não tem sentido nenhum isso, e também, olhando para trás, é uma crítica que eu mesmo tinha comigo mesmo, porque até 2018 eu também não entendia nada, achava que o PSDB era de direita, inclusive. Você pensa o seguinte, qual é a maior conta que você tem a pagar? Essa maior conta é maior ou menor que 40% do que tudo que você recebe? Não existe nenhuma conta que todos os brasileiros pagam que é maior do que a do governo. Nenhuma. E mesmo assim, as pessoas não têm interesse, não sabem, não têm a mínima ideia de como funciona o processo político. E tudo é política, e se continuar nesse caminho que infelizmente nós estamos tomando, os nossos filhos, os nossos netos, eles só vão sobreviver e fazer parte desses 5% em 3 alternativas. Ou passando num concurso público, trabalhando para o governo, ou tendo um cargo eletivo, ou tendo alguma empresa, algum negócio que preste serviço para o setor público. Se continuar nesse ritmo, só será possível se dar bem economicamente nessas 3 alternativas. E as pessoas
elas não se interessam como funciona esse mundo. Basta elas olharem na televisão aquele empurra-empurra do plenário e elas acham que as decisões são tomadas lá. Para começar, 10, 15% no máximo das leis aprovadas são lá. A maioria são nas comissões, 80, 85%. As pessoas dizem que uma andorinha não faz verão. Mentira, eu às vezes estou sozinho na comissão com 2 ou 3 parlamentares. O que a gente define lá passa a valer ou não como lei para o Brasil inteiro. Por quê? Tem caráter decisivo, terminativo, conclusivo naquela comissão. As pessoas não sabem o quanto elas pagam, elas não sabem quais as consequências, não sabem nada, não sabem nem como foi construído Brasília. E esse histórico, se tiver tempo eu até posso explicar, ele é fantástico para entender como é a mentalidade do político que trabalha aqui. Não, fala aí, desenrola, mano. Salva a gente. É que é o seguinte, Brasília foi construída sem ninguém perguntar preço. Então eles construíram aqui o Congresso, que tem que ser obrigatoriamente o maior prédio de Brasília, do plano piloto. Nenhum prédio pode ser maior do que o Congresso. E não pode ter árvore, muro que interrompa a visão do poder político, do engravatamento. O segundo maior prédio de Brasília são os ministérios, e nenhum prédio pode ser maior que o ministério, também não pode interromper a visão. As casas, os prédios, perdão, eles são construídos no sistema pilotes, onde as pessoas podem andar por debaixo. Isso socializa a propriedade, o que obviamente também encarece a segurança e a jardinagem. Resultado disso, um caos planejado. Nós temos 1.300.000 pessoas que trabalham em Brasília e só tem 300.000 leitos. Por isso que existem as chamadas cidades satélites. Você empurrou as pessoas para longe, aí você tem que ter um posto de saúde, uma escola, as pessoas perdem 1 hora para ir, 1 hora para voltar, reclamam do trânsito, reclamam da poluição, reclamam das mortes que acontecem no trajeto, porque os políticos limitaram a construção dos locais onde as pessoas gostariam efetivamente de morar. Aliás, um apartamento aqui, que no meu estado custa 350, 400 mil reais, aqui custa 8 milhões. O aluguel lá é 1.500, 2 mil reais, aqui é 7 mil, 8 mil reais. Por quê? Para limitar propositadamente o acesso. Aqui chegou o ponto, Adriano, de eles chegarem aqui na época dessa construção e falarem assim, pô, seria legal colocar um lago aqui, né? Pronto, fizeram um lago, sem perguntar preço, 12 quilômetros quadrados. 12 quilômetros quadrados, artificial. Aí depois fizeram o lago e pensaram, puxa, agora vamos fazer as pontes. Aí fizeram as pontes bilionárias, entendeu? Aqui, para ter ideia, tem a segunda maior frota de embarcações de luxo, iate, jet ski, lancha, do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. E Brasília não produz nenhum prego, não tem um sistema produtivo, não tem indústria. Aqui ou é setor público, ou são órgãos, pessoas, empresas para atender o serviço público. Arquiteto, taxista, restaurante, e etc. Então, Brasília, ela vive num mundo paralelo que não conhece a realidade de um país rural, que 80% das cidades tem menos de 20 mil habitantes. Eu saio da minha cidade, onde as pessoas fazem fila no dia do pagamento do INSS para pegar o dinheirinho físico, certo? Agora, quando eu chego no aeroporto aqui em Brasília, tu tira uma nota de 50 reais. Meu Deus do céu, dinheiro! 50 reais? Meu, de onde tu apareceu? Parece que tu estás com uma R15 na mão, cometendo algo ilícito. Por quê? Porque as pessoas aqui recebem diretamente o Pix na conta, não entendem a realidade do brasileiro comum lá da cidade pequena, que é a grande maioria. Então, quando se fala que Brasília é a Disney, ou que é Mordor, ou que é um mundo paralelo, isso tudo é verdade. E o histórico é esse. E aí a pessoa vai para esse mundo diferente, paralelo, e acredita que ele consegue, com uma boa benevolência, porque assim, eu quero ouvir tua opinião, pra gente caminhar aqui pro fim, mas eu preciso ouvir tua opinião. Tem muita gente também que acha que tá fazendo certo, tá fazendo legal. Nossa, vamos ajudar. Às vezes não é nem assim, a gente fala de oportunismo, de compra de votos, de clientelismo, mas existem algumas pessoas que acreditam que estão fazendo bem. Não, se eu proibir isso, vai trazer mais segurança para as pessoas.
Eu acho que existe um número grande em Brasília de gente que pensa assim, por mais que a ideia tá errada, né, de achar que o Estado, com uma lei, vai salvar a vida de alguém, vai resolver algum problema, que é essa combinação de pessoas que acabam formando esses escalões aí do governo, que acabam sustentando essa ideia de intervenção estatal, hein, Gilson? Eu diria que quando eu falo de formação do Congresso, eu sempre digo que aqui a metade é incapaz e a outra metade é capaz de tudo. E é, e é engraçado essa Essa é formatação. ótima. E é engraçado essa formatação porque também ela se divide nas soluções. Existe uma trava mental nas pessoas que elas querem ou proibir ou obrigar. E, na verdade, esse é o sentido da lei. A lei não tem sentido se ela não for para proibir ou para obrigar. E se ela proíbe ou obriga, em regra ela é ruim, porque a liberdade ela deveria ser uma regra e não uma exceção. E quem quer proibir ou quer obrigar, em grande parte, é bem intencionado. A gente tem aqui uma frente evangélica, a gente tem aqui uma frente católica, a gente tem aqui pastores que têm um coração benevolente ao extremo. Sabe o que isso adianta? Bosta nenhuma. Infelizmente. Porque se eu for uma boa pessoa, canonizado, e você tiver um ataque e eu botar a mão, capaz que eu te mato. Não adianta nada ter coração bom frente a uma reforma tributária. Eu me lembro de uma discussão aqui, que era na época da pandemia, na época do passaporte sanitário. Para você que está me ouvindo, você é a favor das empresas, do restaurante, por exemplo, obrigar a pessoa a apresentar o passaporte sanitário? Você aí que está me ouvindo, você é a favor de proibir o restaurante de pedir o passaporte sanitário? Então perceba, a maioria das pessoas ou é favorável ao restaurante obrigar ou é contrária ao restaurante proibir. Eu acho que é isso que vocês entenderam. Sendo que, na verdade, na minha casa eu peço ou não como eu quiser, porque nós estamos falando de direito de propriedade que ele está vinculado e a partir daí é que se trata ou não de liberdade. Na minha casa é proibido almoçar sem camisa e falar eca, porque eu estou na minha casa. Se o restaurante que pedir, ainda que a regra for ruim ou que alguém não goste, se o restaurante é meu, eu peço ou não peço o passaporte sanitário. Mas aqui o Congresso ele sempre divide ou obrigar todo mundo a pedir ou proibir todo mundo de pedir. E dos dois lados vão ter pessoas boas, intencionalmente positivas, e até pastores. E sendo que lá em 2019, talvez até você participou desse processo, eu solicitei para a nossa equipe fazer um carômetro, Adriano, de todos os deputados. E esse carômetro, ele tentava alinhar 3 objetivos e 3 características de todos os parlamentares, que eu acho que deveria ser um padrão para a escolha de qualquer político. Quais são os 3 requisitos? Primeiro, boa índole. E aí entra as pessoas bem intencionadas, os pastores. A segunda é capacidade de ler, de interpretar, de ser alguém minimamente instruído e esforçado. E o terceiro, alinhamento. Alinhamento é identificação do problema e daquilo que nós concordamos que é a solução. Aí com base nos princípios liberais, libertários, de liberdade econômica, capitalismo, então não se encaixaria aí, por exemplo, um comunista declarado. Então, dos 513 que reuniam esses 3 atributos, a gente somou 23 ou 24 parlamentares. Ó, então boa achei que ia dar índole. menos. Achei que ia dar menos. Alguns deles foram caindo na identificação ao decorrer do caminho. Mas é muito Foi pouco. descobrir que os caras eram fakes no perfil que você levantou. Mas é muito pouco, porque são em torno de 5% nós estamos falando aí, né? Então não dá para você fazer grandes alterações. A grande vantagem é que esses 5%
como eles são pessoas capacitadas, alinhadas, e quando utilizam de um esforço comum, em conjunto, em alinhado, conseguem convencer uma outra gama de deputados. E é engraçado que, às vezes, o motivo de convencimento ele é diferente. Eu me lembro que eu tinha um projeto, era um projeto também, era de regulamentação de profissão, era para tornar o sindicato, o pagamento do sindicato optativo, aliás, o sindicato não, dos conselhos de classe. E teve um deputado que assinou, pô, é legal, né? Paga só se quiser, não, faz todo sentido. Só que daí ele recebeu 12 e-mails e quis tirar a assinatura do apoiamento do projeto. E aí eu peguei e fiz ele convencido de que tinham mais pessoas apoiando o projeto do que os interessados do sindicato, e que isso era bom eleitoralmente para ele. E quando você convence alguém de que aquele projeto eleitoralmente é bom, ainda que o projeto é ruim, inacreditavelmente, boa parte dos deputados tendem a votar daquele jeito. E isso é engraçado porque o contrário é uma regra. Quando eu convenço uma pessoa no plenário ou na comissão de que eu estou certo, eles dizem assim para mim, pô, Gilson, tu tem razão, cara. Tu tá certo. Mas, cara, eu não posso votar desse jeito. Assim eu não ganho, né? Eu preciso da minha base, a minha base me arrebenta. Como é que eu vou explicar isso aí? Aí me arrebenta. Então, dos dois lados é interessante. Então, sempre quando eu tento convencer alguém de algum ponto, o meu objetivo inicial é tentar convencê-lo primeiro de que aquilo também é positivo eleitoralmente para ele. E aí eu consigo dar uma sequência de um jeito mais fácil. Muito bom, muito bom. Poxa, Gilson, quero te agradecer muito, deputado, por você ter vindo aqui, gastar. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. Galera, nós estamos gravando numa terça-feira, que é os 2 dias mais puxados, né? Que tem muita comissão acontecendo e tal. Então, assim, agradeço o tempo que você reservou pra gente. Dizer também que foi uma honra ter trabalhado contigo um período aí no Congresso Nacional, na Câmara, né? Eu não esqueço nunca que uma vez você pediu para fazer uma justificativa lá, de um pedido de. Acho que foi pedido de vista, alguma coisa assim. Aí eu escrevi, mandei lá pro seu gabinete. Aí você falou assim: não, eu quero algo mais libertário. Aí eu falei assim: caraca, velho, esse cara aí é bravo, esse cara aí é dos nossos, meu. Bom demais. E é bom você falar isso, porque hoje é um meu sonho, por isso que eu estou tão radiante. Nós estamos em obstrução. E é engraçado porque os deputados, como justificativa para obstruir, a procura da anistia do 8 de janeiro. E aí eu sempre digo assim, cara, eu não preciso de justificativo para obstruir, não. Se for a menstruação da borboleta, eu também topo obstruir, entendeu? Mas eu tô junto, obstruir não precisa de justificativa, não. Então hoje é o dia de obstrução, que boa parte dos deputados encontraram um motivo para fazê-lo. Mas por mim podia ser perene, uma política pública para sempre. Manutenção da obstrução. Mas muito bom tê-lo na luta pela liberdade. Obrigado por ser um grande parceiro do Instituto Mises Brasil e considerar sempre o nosso conteúdo aqui. Te agradeço muito. E para você que está ouvindo a gente, acompanha a gente, espero que você tenha gostado desse bate-papo que nós fizemos aqui com o deputado Gilson Marques. Nós vamos colocar as redes sociais aí, deputado, porque você falou um negócio interessante, né? Muito deputado recebe e-mail quando é contra o que ele está fazendo, né? Mas se a gente começar a mandar e-mail também, porque até tem gente que fala isso, mandar e-mail para ser contra o projeto de algum parlamentar, mas, pô, se a gente mandasse e-mail também, que nem você falou, para o cara ver que é viável politicamente aquela ideia, é interessante, né? Eu acho que é uma coisa da hora a gente ter mais contato com os nossos parlamentares, né? Gilson, muito obrigado. Desejo aí sucesso aí no seu trabalho. Teremos aí, quem sabe, um senador 2027 por Santa Catarina, Gilson Marques, mas nem sei se é o seu plano, mas se a gente tivesse mais senadores que pensassem que nem você também, ajudava mais um pouco, né? Porque lá é só 81 para convencer, né, meu amigo? Não é 500. Querido, muito obrigado pelo convite, que a força esteja conosco do lado positivo. Seguimos em frente, conte comigo, me sigam por lá, Gilson Marques, estou sempre à disposição. Show de bola. Pessoal, um abraço muito grande e até o nosso próximo episódio. Miss Brasil, eu e você fazemos a liberdade. Valeu!